Por que o mal parece tão organizado quando a sua vida desmorona? Você já se fez essa pergunta no escuro do seu quarto? Você já teve a sensação de que as trevas conversam entre si, traçando uma estratégia milimétrica para atingir sua mente, sua casa, suas finanças e sua fé, tudo ao mesmo tempo? A pergunta mais séria que podemos fazer não é apenas se Satanás e os demônios trabalham em sincronia. A pergunta é: quando a Bíblia fala de diabo, espíritos impuros, principados, potestades e dominadores deste mundo de trevas, ela usa palavras soltas para assustar a sua imaginação? Ou deixa rastros de uma estrutura real, militar e funcional de oposição espiritual? E se existe essa estrutura, como ela age contra a mente de quem já conhece a verdade, mas acorda sentindo o peso de 1000 acusações? O ponto delicado se abre aqui. A Escritura não alimenta a curiosidade mórbida. Ela não é um manual de ocultismo. Mas ela também não trata o mal espiritual como uma metáfora poética ou uma invenção da psicologia humana. Em Mateus 12, 25 e 26, Jesus corta a confusão. Ele diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ele afirma que, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Cristo reconhece algo que gela o sangue da religiosidade rasa. Existe linguagem de reino nas trevas. Existe coordenação de rebelião. Em Efésios 6:12, Paulo avisa que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo enxerga patentes. Em Apocalipse 12:9, o grande dragão recebe nomes: Antiga Serpente, Diabo, Satanás, aquele que engana o mundo todo. Em João 6-12, o adversário caminha, observa, planeja, fala, acusa e, preste muita atenção, recebe um limite intransponível estabelecido pelo próprio Deus. O paradoxo central bate à nossa porta: a ordem funcional nas trevas, mas não a soberania. A estratégia, mas não liberdade absoluta. A resistência, mas nenhuma autonomia. Há um reino em rebelião, respirando sob o calcanhar do governo final de Deus. Nós não vamos desenhar mapas que a Bíblia não autoriza. Nós vamos entrar nas trincheiras invisíveis. Vamos rasgar o véu das cenas onde a palavra mostra o choque entre dois mundos. Vamos sentir o suor frio dos dias em que o céu parece ignorar suas orações. Vamos ouvir a multiplicidade do abismo falando por uma única garganta. E vamos ficar de pé, ombro a ombro com Jesus, enquanto ele desmonta a acusação mais venenosa de todas. Quando tudo terminar, a sua dúvida não será mais se o inferno tem organização. A sua certeza será saber exatamente quem reina sobre ele. Um homem dobra os joelhos no chão de terra. O nome dele é Daniel. A resposta que ele busca recusa-se a chegar. O silêncio pressiona seus tímpanos. Ele não brinca de espiritualidade para cumprir tabela. Em Daniel 10:2 e 3, o texto nos joga para dentro do seu luto. 3 semanas. 21 dias. Ele recusa o pão macio. Ele rejeita a carne temperada. Ele afasta a taça de vinho. Ele não derrama óleo perfumado sobre a cabeça. A pele dele perde o viço. O rosto encova. Os ossos parecem pesar o triplo. Não é uma oração relâmpago feita no trânsito. Não é um pedido egoísta lançado ao vento. É um jejum que consome o corpo. É a mente esticada ao limite entre a esperança nas promessas e a agonia do silêncio. Cada amanhecer agride os olhos de Daniel. O estômago ronca, torce, queima, até que a fome se transforma em uma dormência perigosa. As pernas tremem quando ele tenta se colocar de pé. As mãos, calejadas pela sabedoria e pelo exílio, fecham-se em punhos trêmulos. Ele busca o Senhor por causa do seu povo. Ele carrega o destino de uma nação nas costas. E quem olha de fora, com olhos naturais, ri da cena. O céu continua azul. O vento continua soprando. O Império Persa continua marchando. O mundo segue o seu curso implacável, e Deus parece ausente. Mas a Escritura arranca a venda dos nossos olhos. A cortina do tempo e do espaço se rasga. Em Daniel 10:12 e 13, o mensageiro celestial finalmente desce. As palavras dele atingem o profeta como brasas vivas. Não tenha medo, Daniel.
Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em minha ajuda. Sinta a voltagem dessa revelação. Desde o primeiro dia. Repita isso na sua mente. Desde o primeiro dia. A oração penetra a sala do trono no instante em que sai da sua boca. O atraso que você experimenta na terra não é surdez divina. O atraso não é descaso do Pai. O atraso ocorre porque existe um campo magnético de resistência espiritual. Enquanto definha no jejum, Daniel não sabe da guerra bélica travada acima das nuvens. Ele sente apenas o esmagamento do tempo. A cena nos engole. Ele está à beira do grande rio Tigre, em Daniel 10:4. Ele ergue os olhos cansados. O ar vibra. A luz ao redor sofre uma distorção. De repente, um ser colossal corta o horizonte. Um homem vestido de linho, com os quadris cingidos de ouro puro. O corpo dele reflete o brilho de pedras preciosas. O rosto relampeja, não como uma figura de linguagem, mas atirando luz pura. Os olhos queimam como tochas vivas. Os braços e as pernas brilham como bronze fundido na fornalha. Quando ele fala, o som não é de uma garganta, é o estrondo de uma multidão enfurecida. Daniel 10:5 e 6. Os homens que acompanham Daniel não enxergam a forma. Mas o peso da dimensão invisível esmaga o instinto de sobrevivência deles. O terror líquido escorre por suas espinhas. Eles gritam, dão meia volta e fogem para se esconder nas fendas das rochas. Daniel fica. Ele suporta o impacto sozinho. A cor drena de suas bochechas. A fraqueza derruba sua estrutura. O fôlego abandona seus pulmões. O corpo humano, feito de pó, colapsa diante da radiação da eternidade. Ao ouvir o estrondo da voz, Daniel cai de bruços. O rosto dele bate no chão, em Daniel 10:7-9. A poeira gruda no suor da sua testa. O coração martela contra as costelas tão rápido que parece prestes a rasgar o peito. O entendimento teológico entra em colapso diante do terror santo. Uma mão o toca. Não é o toque suave de uma pintura renascentista. É o choque de força que injeta vida em músculos mortos. Em Daniel 10:10, a mão divina o ergue aos trancos. Ele fica de quatro, apoiado nas mãos e nos joelhos, tremendo incontrolavelmente. A palavra descreve convulsão de reverência. O mensageiro o chama, homem muito amado. E Daniel, engolindo poeira e lágrimas, descobre o mistério dos 21 dias. Pense na mente de Daniel explodindo agora. 21 dias sentindo fome. 21 dias sendo zombado pela própria mente. 21 dias ouvindo o sussurro. Deus te abandonou. Você falhou. Fecharam a porta para você. E a verdade desce como um martelo. O céu não piscou. A sala do trono nunca fechou. Havia resistência estruturada. Havia oposição com inteligência tática. Havia combate em uma fronteira que os sensores humanos não captam. O príncipe do reino da Pérsia não é o rei humano, Ciro ou Cambises. Nenhum homem com sangue nas veias consegue travar um duelo corporal de 3 semanas contra um anjo que tem olhos de fogo. A Bíblia esfrega a realidade na nossa cara, a ação maligna geolocalizada. Há espíritos caídos associados a blocos de poder militar, político e geográfico. Há níveis de combate estratosféricos. Mas fixe os olhos nisso, nenhum desses agentes opera fora da coleira da soberania de Deus. O mensageiro sofre resistência. Miguel desce. O cerco quebra. A mensagem chega. O propósito de Deus não retrocede 1 centímetro. A resistência arranha a superfície do plano, mas o resultado final já repousa intocável nas mãos do Altíssimo. O diálogo cruza os limites humanos em Daniel 10:18-21. O mensageiro toca Daniel mais uma vez. A corrente elétrica do céu fortalece seus tendões. Daniel tenta falar. A garganta arranha. Como pode o teu servo conversar contigo, meu senhor? Minhas forças sumiram. Eu mal consigo puxar o ar. É isso que a proximidade real com o invisível causa na biologia humana. Ela trucida a arrogância. Ela gera dependência desesperada. O mensageiro acalma o caos. Não tenha medo, homem muito amado. Paz. Seja forte. Seja forte.
Enquanto o oxigênio volta ao cérebro de Daniel, o anjo puxa a cortina do futuro e revela o avanço bélico das trevas. Assim que ele retornar, continuará a luta contra o príncipe da Pérsia. E logo em seguida, marchará contra o príncipe da Grécia, conforme Daniel 10:20. A história da humanidade não é apenas um choque de espadas de bronze, de cavalarias ou de acordos econômicos. Os impérios da Terra são manipulados por cordas tecidas no abismo. A batalha espiritual não quer destruir apenas o seu casamento ou a sua paz mental, ela pressiona o destino de nações inteiras. Guarde essa frequência na sua alma. A oposição trabalha com tática. A oposição levanta bloqueios. A oposição gerencia impérios. Mas o anjo não pede desculpas. Miguel não perde a guerra. O céu não entra em crise de abastecimento. Mas antes que você comece a pintar o inferno com cores épicas, igualando o poder de Satanás ao poder de Deus, a Bíblia agarra você pelo colarinho e te arrasta para outra cena. Saímos dos gabinetes dos impérios invisíveis e caímos de joelhos na lama fria e na podridão. O ar aqui cheira a carne morta, fezes secas e sangue coagulado. Em Marcos 5:1 e 2, a proa do barco de Jesus raspa as pedras do mar da Galileia. Ele desembarca na região dos Gerazenos. O pé de Cristo mal afunda na areia úmida e o inferno já entra em curto-circuito. Um homem irrompe das sombras dos sepulcros. Aqui não tem diplomacia. A crise não espera Jesus chegar à praça. O homem corre soltando urros bestiais. Ele mora onde os mortos apodrecem. A pele dele é um mapa de cicatrizes infeccionadas. O sangue vivo escorre de feridas abertas por pedras afiadas. Em Marcos 5:3-5, a narrativa nos mostra um pesadelo ambulante. Ninguém consegue contê-lo. As algemas não servem. Tentam prendê-lo com correntes pesadas, daquelas usadas para domar touros. Ele tensiona os músculos, grita com uma voz duplicada, estraçalha os elos de ferro e pulveriza os grilhões de seus tornozelos. Força bruta humana é inútil contra a possessão maciça. Dia e noite. Sob o sol escaldante ou na frieza da madrugada. Ele vagueia pelos montes e pelos túmulos, uivando para o vazio e mutilando a própria carne. Preste atenção nisso. O mal não entrega liberdade. O mal escraviza, deforma, humilha e usa o corpo humano como um tapete para sua raiva contra a imagem de Deus. O homem não dorme. Os olhos dele estão esbugalhados, as veias do pescoço grossas como cordas. O povo da cidade já desistiu. As mães escondem os filhos quando ouvem os gritos ao longe. Os homens desviam suas rotas comerciais. A região aceitou a opressão como parte da paisagem. Mas os olhos do homem focam em uma silhueta na praia. Jesus de Nazaré. Em Marcos 5:6, a distância ainda é longa, mas os demônios não precisam de óculos. O possesso corre. A areia voa. A hostilidade atinge o pico. Mas quando chega a poucos metros de Cristo, a perna do homem falha. O corpo imundo desaba. O rosto sangrento beija a poeira diante das sandálias do carpinteiro. O homem incontrolável é paralisado por uma autoridade silenciosa. Eles não se prostram porque querem adorar. Eles colapsam porque o magnetismo da santidade divina esmaga os seus joelhos. O Filho de Deus não precisa gritar para dominar o espaço. O inferno identifica o juiz muito antes dos religiosos de Jerusalém. O grito rasga o silêncio litorâneo. Em Marcos 5:7, a voz distorcida berra: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Ouça a ironia doentia. Eles sabem exatamente a patente de quem pisou na areia. Eles usam o título teológico perfeito, Filho do Deus Altíssimo. E suplicam, tremendo de pavor, temendo que o abismo antecipado seja aberto ali mesmo. O medo muda de lado. O verso 8 de Marcos 5 detalha que Jesus já ordenava: "Saia deste homem, espírito impuro." Não há negociação. Não há barganha. Não há invocação de símbolos místicos. A ordem sai da boca de Cristo com o peso de galáxias inteiras. Ele fala e a matéria obedece. O corpo no chão se contorce violentamente. Os dedos unham a areia úmida. Os dentes rangem. A estrutura óssea do homem parece protestar contra a força da ocupação. É quando Jesus perfura a muralha espiritual com uma única pergunta, em Marcos 5:9, "Qual é o seu nome?" A resposta emerge do fundo da garganta daquele homem. Não é uma voz isolada. É um coral desafinado, sobreposto, um eco de centenas de vibrações mortais.
Meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião. No exército romano, uma legião comporta até 6.000 soldados altamente treinados para agir como um só bloco de destruição. O demônio não escolhe essa palavra à toa. Ele revela a coexistência infestante do mal. Não é um encosto genérico. É um esquadrão operando em rede neural dentro de um único cérebro humano. A Bíblia escâncara a cooperação de trevas. Há foco compartilhado na destruição de um só alvo. A desordem interior desse homem é meticulosamente organizada por espíritos que convergem no ódio à vida. Mas observe o colapso estrutural da legião diante do verbo. Em Marcos 5:10-12, eles choram. Eles imploram. Espíritos milenares rastejam na terra suplicando a Jesus que não os expulse daquela região. Eles veem uma manada imensa de porcos comendo raízes na encosta do monte. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Perceba a humilhação do inferno. Eles não entram nos porcos por livre arbítrio. Eles não dominam o território. O diabo e seus anjos não passam de invasores algemados que precisam de um passaporte carimbado pelo céu até para possuir animais imundos. O mal mendiga permissão ao soberano. Jesus inclina a cabeça. Marcos 5:13 registra. Ele lhes dá permissão. Em uma fração de segundo, a carga maligna abandona o homem. A turba espiritual colide com os 2.000 porcos. O caos explode. Os animais entram em pânico instantâneo, os olhos rolam, o guincho estridente ensurdece a montanha. A manada inteira arranca em debandada suicida rumo ao penhasco. Eles despencam no vácuo e afundam nas águas do mar, afogando-se em massa. Olhe para a água borbulhante. Veja o que os demônios entregam quando assumem o volante. Destruição pura e não diluída. O mal não constrói civilizações alternativas. Ele tritura tudo o que toca. Mas o milagre autêntico acontece em terra firme. Os porqueiros correm apavorados para a cidade. O povo marcha em procissão até a praia. Quando chegam, em Marcos 5:15, o choque paralisa a multidão. Eles olham para o psicopata incurável. O homem selvagem dos túmulos. E ele não está gritando. Ele não está sangrando. Ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado. O corpo descansou da rebelião nervosa. Vestido. A dignidade foi devolvida e a humilhação apagada. Em perfeito juízo. O nevoeiro mental evaporou. O cérebro não é mais um campo de tiro, é um santuário de lucidez. Jesus não faz remendos. Quando ele expulsa a hierarquia das trevas, ele preenche o vácuo com sanidade e paz. A legião exigiu o controle de 6.000 porcos para mostrar força. Jesus precisou de apenas 4 palavras para devolver o universo àquele homem. O pluralismo das trevas esmaga, mas a singularidade de Cristo liberta. A evidência de que os demônios são organizados assusta você? A evidência de que eles obedecem a Jesus como cães enjaulados deve confortar você. No entanto, a batalha nem sempre se trava com homens nus quebrando correntes na madrugada. Às vezes, o inferno veste trajes finos. Às vezes, os principados usam perfume, falam mansa e citam regras de teologia. O mal que grita no cemitério é o mesmo mal que sorri dissimulado no banco de um templo religioso. A organização demoníaca se adapta ao ambiente, e é isso que Jesus desmascara em Mateus 12. A cena ocorre em público, sob os olhares críticos de homens estudados. Em Mateus 12, 22 e 23, a dor caminha até Cristo de forma silenciosa e cega. Trazem a ele um homem possesso. Esse espírito imundo não o faz quebrar pedras, ele corta os fios de comunicação do corpo. O homem é cego e mudo. A opressão lacrou os seus olhos para a criação e a sua língua para o socorro. O isolamento é total. A alma dele está presa em uma caixa preta inquebrável. Jesus olha para o homem. Ele não hesita. Com o poder absoluto de quem criou a visão e a fala no princípio de todas as coisas, Jesus quebra o decreto invisível. O homem pisca. A luz inunda a retina. O homem abre a boca, a língua destrava e ele fala. A barreira de som e trevas desmorona de uma vez. A multidão ofega. O povo murmura, assombrado. Não será este o filho de Davi? O Messias esperado? A atmosfera vibra de expectativa messiânica. Mas onde o povo vê o reino de Deus chegando, a religiosidade morta vê uma ameaça ao seu controle. Em Mateus 12, 24, os fariseus abrem a boca.
O ciúme é um veneno rápido. Eles não podem negar o fato. O homem está ali, piscando as lágrimas, agradecendo a Deus em voz alta. O milagre é irrefutável. Então, se não podem destruir o milagre, tentam assassinar a reputação da fonte. Eles apontam o dedo para o libertador e destilam a blasfêmia. É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. A perversidade atinge o nível máximo. Eles chamam o Espírito Santo de arquidemônio. Eles pegam o oxigênio da libertação e o rotulam como gás venenoso do inferno. Acusação inteligente. Ação maligna usando o intelecto, não correntes quebradas. Jesus não levanta a voz. Ele não faz o escândalo. Com frieza matemática e uma lógica que estraçalha a teologia acadêmica doentia, ele mapeia os pensamentos ocultos deles. Em Mateus 12, 25 e 26, Cristo responde: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino? Preste máxima atenção nesta tese de Cristo. Jesus afirma a existência empírica de um reino das trevas. Se as trevas passassem o tempo todo implodindo os próprios aliados sem propósito, elas desapareceriam no caos. A lógica do diabo não é a caridade, é a destruição em massa, mas com organização suficiente para manter a máquina funcionando. Demônios não expulsam demônios genuinamente. As trevas formam uma federação de ódio focada na queda humana e no repúdio a Deus. Cristo não tenta minimizar a força tática de Satanás. Ele usa essa força tática para provar que a acusação dos fariseus é ridícula. Jesus continua o contra-ataque. Ele mira na hipocrisia deles em Mateus 12, 27. E, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Eles aprovam ritos de exorcismo entre os seus próprios discípulos, mas condenam o milagre genuíno porque odeiam quem o opera. E então, Jesus planta a bandeira do seu trono no chão da terra. Mateus 12, 28 ressoa como um trovão. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Acabou o debate teológico. A batalha não é sobre decifrar rituais esquisitos. A libertação física e mental daquele homem cego e mudo é o holofote apontando para a mudança de governo. Onde o dedo de Cristo aponta, o império do diabo desaba. Não há acordo de paz. É uma invasão imperial divina. Para garantir que ninguém tenha dúvidas de quem está no controle, Jesus conta uma breve parábola em Mateus 12, 29. Uma metáfora que define toda a guerra espiritual ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, se primeiro não o amarrar. Só então poderá roubar a casa dele. Feche os olhos e veja a cena. O homem forte é o diabo armado até os dentes. A casa é o domínio de opressão na vida humana. Os bens são as almas mantidas em cativeiro pelas correntes invisíveis. Jesus está desenhando a sua própria missão. Ele não pede licença na porta da frente. Ele esmaga a fechadura. Ele entra na fortaleza. Ele agarra o valente pela garganta, arranca-lhe a espada, amarra seus pulsos e tornozelos com correntes de autoridade suprema e saqueia o inferno. Ele tira os cativos das sombras e os puxa para o sol da sua graça. O diabo não é o adversário igual a Deus. O diabo é o valente humilhado, amordaçado e assistindo seu império ser esvaziado pelo Filho do Homem. A sincronia das trevas não importa absolutamente nada quando o saqueador celestial decide agir. O inimigo pode criar frentes coordenadas de opressão contra a sua vida hoje. Ele pode usar divisões na sua família. Ele pode infiltrar pornografia. Ele pode soprar depressão, ansiedade aguda e impulsos de autodestruição na sua mente às 2 da manhã. Ele tem uma estratégia elaborada. Mas quando o nome de Jesus Cristo é acionado em submissão verdadeira, a casa treme, o valente é desarmado e a libertação irrompe. Mas Jesus nos alerta sobre o vácuo. Lucas 11, 24 a 26 traz o aviso fatal sobre a falsa sensação de segurança. Quando um espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos. O demônio odeia o vazio. Ele procura abrigo. Ao não encontrar, diz a si mesmo: voltarei para minha casa de onde saí. Ele caminha de volta e encontra a casa mental e espiritual do homem varrida e adornada. O homem parou de pecar. O homem faz caridade. O homem tem moralidade.
Mas a casa está vazia. O Espírito Santo não está lá. A comunhão diária com a palavra não está lá. A submissão à cruz não está lá. Então o Espírito vai, chama outros 7 demônios mais perversos que ele todos entram e habitam ali. A situação final do homem torna-se infinitamente pior. Isso conecta todas as pontas do nosso estudo. Em Daniel, vemos a hierarquia de príncipes regionais lutando por território. Em Marcos, vemos o ataque coletivo na mente de um só indivíduo rasgando o próprio corpo. Em Mateus e Lucas, a coordenação fria e calculista volta para reconquistar casas varridas que recusaram habitar em Cristo. Mas em todas as páginas da Escritura Sagrada, o inferno não tem a última palavra. Nenhum demônio conhece os seus pensamentos secretos se você não os confessar. Ele não é onisciente. Nenhum demônio pode atacar você em todos os continentes ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. E nenhum demônio, por maior que seja a sua patente, rivaliza com a vontade decretiva do Todo-Poderoso. Diante de tamanha oposição estrutural, 2 erros letais espreitam o cristianismo moderno. O primeiro erro é o ceticismo frio. Reduzir as legiões aos traumas psicológicos. Sorrir com arrogância e dizer que Satanás é apenas uma metáfora do egoísmo humano. Essa mentira desarma o exército de Deus e deixa as portas destrancadas para o abismo operar com camuflagem perfeita. O segundo erro, contudo, é o fascínio doentio pelo oculto disfarçado de ministério espiritual. Existem crentes obcecados por mapear castelos demoníacos, que vivem caçando nomes de encostos, acreditando que a chave da vida cristã é entender a anatomia das trevas. O resultado é paranoia. Tudo vira ataque, tudo vira feitiço, e a mente foca no inferno em vez de repousar no céu. Paulo nos dá o antídoto de ouro. Em Efésios 6:12, ele não gagueja sobre a realidade tática das trevas. A luta não é contra a carne. A luta envolve principados e potestades. Ele avisa que a guerra está declarada. Mas note a disciplina militar do apóstolo. Em Efésios 6:13-18, Paulo não gasta tinta ensinando feitiçaria reversa. Ele não fornece uma enciclopédia dos príncipes demônios. O comando dele foca unicamente no que Deus fornece ao soldado. Vistam toda a armadura de Deus. Cinturão da verdade amarrado firme para que as calças da moralidade não caiam no combate. Couraça da justiça blindando os órgãos vitais do seu coração contra a flecha da condenação. Calçados com a prontidão do evangelho da paz, permitindo que as suas botas pisem em escorpiões sem vacilar. Escudo da fé molhado em águas profundas para extinguir e apagar todos os dardos incendiários do inimigo invisível. Capacete da salvação comprimindo a sua mente, filtrando as mentiras destrutivas antes que formem ninho no seu cérebro. E a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, pronta para golpear as falácias satânicas no calor da batalha. Tudo isso banhado e mergulhado em oração ininterrupta no Espírito. A beleza da armadura é a sua sobriedade absurda. Paulo não chama o crente para investigar os gabinetes do inferno. O foco não é catalogar o inimigo. O foco é permanecer absolutamente enraizado, pregado, chumbado na rocha inabalável que é a pessoa de Cristo. A vitória não nasce de decifrar o oculto. Ela floresce da intimidade cravada com a cruz. E se você vacila, se a mente estala sob pressão e você sussurra, mas onde está a prova definitiva de que esse império invisível está quebrado e condenado para sempre? A Bíblia levanta você pelos braços e o joga no topo do Calvário. Visualize a sexta-feira da crucificação. O sangue escorrendo no madeiro áspero. O céu obscurecido. Os príncipes das trevas gargalham achando que mataram o autor da vida. O cerco parece ter funcionado perfeitamente. Mas o triunfo não depende da avaliação de quem está de fora. Em Colossenses 2,15, o Espírito Santo revela a inversão cósmica, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz do Calvário não é apenas o altar macabro de um perdão individual. A cruz é a arena do desmascaramento do universo. Os poderes acharam que encurralaram Deus. Mas Deus usou a cruz como isca. Quando os poderes morderam, Deus não apenas quebrou as presas do leão, ele amarrou as patas de Satanás, o arrastou acorrentado pela via crucis espiritual e expôs a nudez vergonhosa de todo o principado invisível. O diabo não é um rei aguardando o duelo final. Ele é um monarca decapitado liderando uma rebelião fracassada até o dia do juízo. Hebreus 2,14 diz que,
Por sua morte, Jesus destrói aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. 1 de João 3,8 decreta que o Filho de Deus se manifestou exatamente para desintegrar as obras do diabo. A hierarquia maldita que você teme ainda esperneia, mas ela está condenada. O trono foi perdido. A serpente rasteja sob a bota da igreja. Lucas 10:17-20 ilumina a atitude que o seu coração deve adotar. 72 discípulos voltam da missão ofegantes, os olhos brilhando de adrenalina. Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. É contagiante dominar a escuridão. Jesus sorri, ajeita as coisas e diz: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus valida a vitória. Jesus outorga o poder. Mas preste atenção ao freio de mão que Cristo puxa no versículo 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O crente autêntico não encontra sua razão de viver lutando contra demônios. O caçador de demônios perde o foco do cordeiro. Jesus ajusta o eixo da sua alegria. Não se alegre com as patas do diabo. Alegre-se com a tinta de sangue de Cristo que grafou seu pequeno e frágil nome nas eternas páginas do livro da vida. Pertencimento cura mais do que confronto direto. A maior proteção espiritual não é o grito no vazio, é a identidade enraizada no Pai. Traga essa tempestade bíblica direto para o chão da sua rotina agora. Você não mora entre túmulos rasgados na Galileia. Talvez a sua batalha hoje não envolva visões assustadoras na margem de um rio no Oriente Médio. Talvez ninguém olhe para você e veja um combate heróico contra anjos negros. Mas a guerra acontece de maneira sorrateira, silenciosa e mortal nos fios de comunicação do seu cotidiano. A acusação infernal ataca na fila do supermercado, quando um pensamento intrusivo sussurra que você é uma fraude. O inferno forma fileiras quando você promete ao Senhor que vai perdoar alguém e, 3 minutos depois, a raiva fervilha na ponta da língua. Os príncipes atuam quando você liga a tela do celular e um abismo algorítmico tenta sugá-lo para a destruição de horas preciosas ou de conteúdos impuros. Existe um esforço coordenado massivo querendo normalizar os cativeiros e ridicularizar a santidade, chamando de fanatismo o que a Bíblia chama de libertação. E aqui entra a força absurda do que significa estar em Cristo. Hoje, muitas vezes, a sua comunhão não exige estar cercado fisicamente por paredes de alvenaria para que o reino recrute você. A comunidade online, as mensagens que trocamos, as orações nos comentários deste canal, os ensinamentos que cruzam oceanos pelas fibras óticas formam uma congregação legítima. Quando o mundo te fecha, Deus te alimenta aqui. Quando você lê a Bíblia através da sua tela buscando sabedoria, o diabo não consegue usar a tecnologia contra você, porque o reino de Deus já sequestrou o canal da comunicação. A internet é território para o evangelho avançar e destruir muralhas no peito das pessoas, bem na intimidade de um fone de ouvido. O espelho afiado da palavra não foi polido para paralisar você de medo. Foi moldado para posicionar o soldado na fenda da rocha. Tiago 4,7 decreta o posicionamento tático. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submissão não é reza morta, é amarrar o seu destino ao caráter imutável de Deus. Quando a carne se rende ao Espírito Santo, a vontade resiste ao diabo. E a promessa é a covardia do adversário. Ele não vai debater, ele vai fugir correndo. 1 de Pedro 5:8 e 9 diz com firmeza: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O leão ruge do lado de fora das grades porque não consegue entrar. Não o convide para o jantar. Fique alerta, mas fique em paz. E Romanos 8:38 e 39 desce como um pesado selo de chumbo selando a porta do seu refúgio, nem a morte, nem a vida, nem anjos caídos, nem principados, nem potestades, nem o presente sufocante, nem o futuro incerto, nem qualquer outra coisa criada por Deus em toda a expansão do cosmos poderá nos arrancar violentamente do amor esmagador de Deus que está concentrado no peito rasgado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A guerra é real, os arranhões queimam, a resistência é cansativa. Mas a aliança de sangue que protege o seu pescoço é muito mais real. O veredito das Escrituras desaba diante de nós com clareza brutal.
Sim, o mapa bíblico pisca indicando inteligência bélica, estratégia, sincronia temporal, ação coletiva e patentes demoníacas que afetam geografias inteiras. Em Daniel 10, vimos o atraso de 21 dias na diplomacia celestial. Em Marcos 5, testemunhamos o arrastão psicológico da legião. Em Mateus 12, Jesus admitiu a tese de que Satanás comanda uma estrutura unida na sua perversidade. Em Efésios 6, o aviso soou alto contra forças espirituais do mal empoleiradas nas regiões celestiais. Mas não ouse atribuir as virtudes da divindade a anjos rebeldes encurralados. As trevas não são donas do tabuleiro. Satanás não é um jogador fazendo lances empatados com Jeová. Tudo, absolutamente tudo o que o inferno arquiteta debaixo do sol, o faz acorrentado pela permissão limitadora, criatural e temporária do Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Este é o nosso espelho hoje. Talvez a guerra espreite no casamento que desfia por falta de perdão. Talvez ela murmure dentro de um escritório onde a pressão exige que você minta. Talvez ela exploda no choro inexplicável da madrugada. Não caia na armadilha de tentar mapear se é um espírito do medo, do abandono ou da inveja. A sua inteligência militar precisa estar em quem lidera o exército, não no infante do lado de lá. Fique firme em Cristo. Se Daniel te emprestou uma lição sangrando, que seja esta: não meça o carinho de Deus pela demora no relógio. A resistência no céu já é prova de que você abalou o inferno de joelhos. Se o ex-psicopata de Gadara ensina alguma coisa à sua mente ansiosa, é que 6.000 demônios não podem impedir Jesus de atravessar o mar no meio de uma tempestade para vestir você de paz e sanidade mental. Se o dedo em riste de Jesus contra os fariseus rasga a hipocrisia das trevas na sua alma, entenda: quando Cristo pisa no quintal do valente, ele não manda carta de despejo. Ele arromba, amarra e liberta sem perguntar a ninguém. Fique com a sobriedade. Abandone a paranoia emocional. Troque o desespero pelos sapatos firmes do Evangelho. Há de fato uma guerra, mas há trono ocupado. Há trincheira, mas o Cordeiro já ressuscitou e reina, sem concorrentes diretos, à destra da majestade. Jesus Cristo não trava empates. Ele é o Senhor inegável de toda a matéria, de toda luz e de toda sombra. E se você consome esse conteúdo hoje esgotado pela oposição violenta contra a sua família, eu quero falar à sua alma, não no formato clichê, mas como uma vacina de esperança viva. O seu chamado não é viver obcecado pela mecânica das trevas. Você foi pago a preço de sangue real e quente para respirar e andar na maravilhosa luz de Jesus. Você tem a armadura à disposição. Você tem o Espírito batendo no fundo do seu peito agora. O Espírito que habita na sua vida de forma permanente é infinita e cosmicamente superior à sombra fragmentada e temporária que assombra o mundo atual. Não tente expulsar as baratas no escuro. Acenda a luz da palavra e os parasitas desaparecerão. Deixe o Espírito Santo empunhar esse texto dentro da sua mente. Faça a oração dos soldados maduros. Declare na cara do inimigo: Pai poderoso. Rasgo os mapas do medo. Renuncio à curiosidade infantil pelo inferno e calo as vozes do desespero orgulhoso que gritam na minha cabeça. Crava minhas botas no sacrifício do Calvário. Firma-me dentro da tua paz profunda. Aperta as correias da minha armadura moral. Dá-me a pureza inegociável que impede o valente de construir covis nos meus pecados secretos. Fortalece as minhas juntas nervosas e musculares para ficar imóvel quando o principado tentar derrubar a minha casa. Senhor Jesus, entra nas áreas estéreis da minha vida, no vácuo das horas vagas, nos hábitos desprotegidos e reina sobre eles. Varre e preenche minha identidade com o fogo da tua presença inextinguível. A manchete do seu destino não é investigar a hierarquia de principados invisíveis. A manchete é que o rei intergaláctico rasgou o tecido do universo, entrou no tempo, expôs o inimigo pelado numa cruz de madeira e o túmulo de pedra continua esvaziado hoje. Você só precisa ficar de pé no lugar onde Jesus o deixou. Aquele que repousa em Cristo sorri diante da porta fechada do inferno. Se a verdade dilacerou a confusão na sua cabeça, acampe com urgência nas tendas da palavra de Deus. A comunhão desta mensagem não te deixa órfão, mas aproxima o campo da luta. Fique longe do ceticismo e perto da luz. Fique ancorado na sobriedade e distante da caçada irresponsável ao diabo. Permaneça forte na trincheira online ou física, não por covardia diante das sombras mortas, mas por admiração eterna a quem nos deu vitória incondicional. Em nome de Jesus Cristo, fique em paz e lute.